Antes mesmo de existirem impérios como Roma ou Grécia, o Egito Antigo já estava na ativa, mandando ver em construção, religião e política. Tipo, os caras estavam tão à frente do tempo que construíram as pirâmides mais de 4.500 anos atrás. E a mais famosa delas, a de Quéops, foi a maior estrutura feita pelo ser humano por mais de 3.000 anos. Imagina isso. Sem máquina, sem trator, só na força bruta, corda e matemática braba. Os egípcios acreditavam que essas pirâmides eram túmulos sagrados que levavam os faraós para o além, tipo um portal celestial. Mas não era só enterrar o corpo e fim. Tinha ritual, tesouro, maldição e muito ouro envolvido. Eles achavam que o faraó virava um deus depois da morte. Então o rolê tinha que ser luxuoso. E se alguém tentasse invadir o túmulo? Maldição garantida. Sim, tem lenda até de arqueólogo que morreu misteriosamente depois de abrir uma tumba. Agora, vamos falar das divindades. O Egito era praticamente o multiverso dos deuses. Tinham vários, cada um com uma função muito específica. Tipo Anubis, o deus com cabeça de chacal, que cuidava dos mortos e do processo de mumificação. Ou Ra, o deus do sol que atravessava o céu todo dia em uma barca solar. Eles acreditavam que o coração era o centro da alma, então, quando alguém morria, esse coração era pesado numa balança. Se fosse mais leve que a pena da deusa da verdade, a pessoa ganhava passagem VIP pro além. Mas se pesasse mais, ela era devorada por um monstro chamado Ammit. E é por isso que eles tiravam todos os órgãos durante a mumificação, exceto o coração. Já o cérebro, pro lixo. Literalmente jogado fora, porque eles achavam que ele não servia para nada. E o que dizer da escrita egípcia? Os hieróglifos não eram só desenhinhos fofos, era um sistema complexo de comunicação usado por escribas, que tinham basicamente o trabalho de influencer da época, só que em papiro e pedra. Os escribas eram respeitadíssimos porque poucos sabiam ler e escrever. Eles registravam desde leis e impostos até poesias e mitos. E falando em mitos, muitos envolviam reencarnação, batalhas divinas e o famoso Livro dos Mortos, que era tipo um manual de instruções para passar bem pelo submundo. O papiro com esses textos era colocado junto com a múmia, porque morrer no Egito era tipo jogar um RPG. Você tinha que ter o manual para não se perder no caminho do pós-vida. A arquitetura dos egípcios também não era só sobre pirâmide, não. Templos como os de Luxor e Karnak são absurdamente gigantes e cheios de colunas com inscrições contando histórias de batalhas, oferendas e conquistas dos faraós. A simetria e a precisão matemática desses lugares ainda deixam o engenheiro moderno de boca aberta. E os obeliscos, aqueles pilares gigantes com ponta triangular, eles eram feitos de uma única pedra e cortados com tanta perfeição que nem laser explica direito. Muitos foram levados para outros países e ainda estão em pé até hoje, tipo o que está em Paris. Isso mostra o nível de engenharia que essa galera tinha há milênios atrás, mesmo sem tecnologia digital ou energia elétrica. Agora segura essa. O Egito também tinha medicina avançada. Os papiros médicos mostram que eles já tratavam fraturas, faziam cirurgia nos olhos e usavam plantas como remédio, tipo aloe vera, que a gente usa até hoje. E tinham médicos especializados, como dentistas e ginecologistas. Os egípcios também valorizavam muito a higiene. Usavam maquiagem, não só por estética, mas para proteção contra o sol e doenças. E sabiam fazer pasta de dente com pedra pómez e vinagre. Não é à toa que múmias milenares ainda têm dentes inteiros. O banho também era sagrado. E as casas mais ricas tinham até banheiras de pedra com canalização improvisada. Eles viviam mais limpos que muito influencer por aí.
A sociedade egípcia era mega organizada. O faraó era tipo o CEO de tudo, considerado um deus vivo. Abaixo dele vinha a elite sacerdotal, os nobres e os escribas. Depois, vinham os artesãos, camponeses e escravos, que, aliás, não eram os principais responsáveis pelas pirâmides como a galera pensa. Pesquisas atuais indicam que trabalhadores assalariados participaram da construção, recebendo comida e moradia. E as mulheres egípcias tinham muito mais direitos do que em outras civilizações da época. Elas podiam se divorciar, ter propriedades e até comandar negócios. Algumas chegaram até a governar, como a famosa Cleópatra, que, embora tenha vivido muito tempo depois das pirâmides, é uma das figuras mais marcantes da história egípcia. E sim, a arte egípcia também era diferentona. Se você já viu aquelas pinturas onde o corpo está de lado, mas o olho e o peito estão de frente, não é porque eles não sabiam desenhar, era proposital. Eles queriam representar o corpo humano da forma mais completa possível. Era tudo simbólico. As cores também tinham significados. Verde representava vida, azul significava proteção, vermelho era poder. Os deuses eram sempre maiores nas pinturas, não porque eram mais altos, mas para mostrar a importância deles. Até a forma como um gato era retratado tinha uma pegada mística. E não é exagero. Gato no Egito era sagrado. Se alguém matasse um, mesmo sem querer, podia ser condenado à morte. Por fim, o legado do Egito é tão absurdo que ainda influencia a cultura pop hoje. Dos filmes de múmia aos videogames, passando por teorias da conspiração sobre alienígenas ajudando nas construções, o fascínio nunca acaba. E não é para menos. Uma civilização que viveu há mais de 4.000 anos deixou monumentos gigantes, mistérios ainda não resolvidos e conhecimentos que continuam relevantes até hoje. É coisa de outro nível. O Egito Antigo não foi só uma civilização. Foi um verdadeiro império de sabedoria, mistério e inovação. E quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que os egípcios deixaram um legado que não vai virar poeira tão cedo.